E agora é o momento de bate-papo aqui no Agronotícias, primeira edição. Recentemente, estamos acompanhando aí a questão de trabalho escravo nas fazendas. Para esclarecer algumas dúvidas e falar sobre este assunto, nós recebemos aqui no estúdio o Procurador do Trabalho, Leontino Ferreira Júnior. Leontino, seja muito bem-vindo, bom dia para você. Bom dia Valéria, bom dia aos ouvintes. Eu gostaria que você começasse explicando o que é definido o trabalho escravo, o que leva a caracterizá-lo assim. Sim, hoje nós temos o que nós chamamos de trabalho escravo contemporâneo ou trabalho escravo moderno, que está previsto no artigo 149 do Código Penal, e temos duas modalidades, que é o trabalho forçado e o trabalho degradante. O trabalho forçado seria até aquele mais próximo do trabalho escravo clássico, que seria o regime de servidão, onde a pessoa tem sua liberdade de locomoção realmente privada, ela fica num regime de servidão por dívidas, chamado truck system, tem que comprar produtos do empregador num preço abusivo, então ela fica com dívida e nunca consegue sair do trabalho. Ou também ela pode ser submetida a longas jornadas exaustivas, 16 a 17 horas por dias, não apenas um dia, mas num longo período de tempo. E temos a outra modalidade, que é o trabalho degradante, que é o que mais tem se ocorrido, é o que mais o Ministério Público do Trabalho tem presenciado. Que aí são uma série de fatores, de lesões que vai violentar a dignidade da pessoa humana daquele trabalhador. Então, não é uma irregularidade trabalhista específica, mas é um conjunto delas que, somadas, levam à violação da dignidade daquela pessoa humana. Então, a gente pode elencar uma série de fatores, como o trabalhador está exposto, sua saúde está exposta, ele não ter segurança, ele está num alojamento precário, não ter condições de higiene, não ter uma alimentação adequada, ou mesmo já presenciamos casos que não é fornecida alimentação, e quando é fornecida é de péssima qualidade, cobrado um valor muito alto, ele não tem salário, então ele fica numa situação que ele também às vezes está numa região muito longe da sua localidade, ele não consegue nem sair, ele não consegue sair daquela situação. Às vezes ele vem de outra região do país, ele não sabe nem onde pedir socorro. Então essa série de lesões, que a gente chama de, ele coisifica o homem passa a ser um mero objeto de trabalho. Então nessas situações o Ministério Público do Trabalho caracteriza como um trabalho degradante, que é uma das modalidades de trabalho escravo contemporâneo. Entendi. E é muito complexo, né, que são diversos fatores assim, que vão definir aí essas duas situações. E aquele caso de trabalhadores estrangeiros, a gente tem aí, né, várias fronteiras, né, onde tem as fazendas que necessitam de trabalhadores e eles muitas vezes vêm, né, atravessam a fronteira buscando um trabalho. Como que é para resolver essa questão? Quais são os cuidados até do produtor que ele deve ter? Uhum. Então, nessa questão, assim, primeiro a questão da legalização, né, da formalização do contrato de trabalho do trabalhador estrangeiro. Nós temos duas situações. Primeiro é aquele trabalhador fronteiriço, que ele está em cidade, ele está no país vizinho, mas uma cidade fronteira do Brasil. E esse trabalhador fronteiriço, ele pode tirar a carteira de trabalho desde que autorizado pela Polícia Federal e pode ser contratado normalmente, e ele tem os mesmos direitos de um trabalhador brasileiro. Então o alojamento dele também deve ser em condições dignas, o salário deve ser pago até o 5º dia útil, deve se respeitar o mínimo legal, enfim, como um trabalhador nacional comum. Outra situação são os trabalhadores estrangeiros que não estão em cidades fronteiriças, em regiões fronteiriças. O empregador, o pretenso empregador que tem interesse nessa mão de obra, junto desse trabalhador estrangeiro, deve procurar o Conselho Nacional de Imigração, que é um órgão do Ministério do Trabalho e Emprego, para que se autorize o trabalho do estrangeiro no Brasil. E aí o consulado vai expedir um visto permanente ou provisório, dependendo do trabalho que vai ser realizado.
Então essa é a parte da formalização para que ele seja regularmente formalizado, com carteira de trabalho emitida e assinada. E os demais direitos devem ser cumpridos como para um trabalhador nacional comum, sob pena de discriminação. Leandino, eu queria que você deixasse algumas dicas rapidamente para o trabalhador que está vivenciando alguma situação semelhante, necessita aí de um amparo até do Ministério do Trabalho. Sim, se o trabalhador se entende que está nessa situação de degradância, ele pode procurar um órgão público e denunciar a sua situação. Temos o Ministério do Trabalho e Emprego, o Ministério Público do Trabalho. Agora, em muitos municípios, esses órgãos não estão presentes. Então, ele pode procurar também a Polícia Civil, fazer uma denúncia, o Ministério Público Estadual, através do promotor de justiça, que essas denúncias serão encaminhadas aos órgãos competentes para que ocorra a devida atuação. Agora, deixa uma dica para os produtores não cometerem aí essas irregularidades. Sim, os produtores, os empregadores, eles devem ter em mente que primeiro, formalizar o vínculo, né, o contrato de trabalho, para que a partir daí se tenha uma condição digna. Eu digo digna no sentido de um alojamento adequado. Nunca vamos exigir nada luxuoso, é só uma questão de respeitar a dignidade daquela pessoa. Uma alimentação adequada, pagamento de salário dentro do prazo legal, se respeitando o mínimo, e questões onde você tiver um trabalho perigoso, insalubre, que sejam fornecidos os equipamentos de proteção individual para não expor o trabalhador ao risco, à sua saúde, às vezes, em muitos casos até risco de morte. Então são esses cuidados básicos que você já elimina ao menos o risco de ter caracterizado em sua fazenda um trabalho escravo, porque a penalidade, a partir do momento que você tem essa caracterização, a penalidade é alta. Vai responder uma ação civil pública, pelo Ministério, vai ser réu no processo do Ministério Público do Trabalho, vai ser réu em outro processo crime na Justiça Federal, além das multas administrativas do Ministério do Trabalho e Emprego, e além de figurar na lista suja, né, de trabalho escravo, o que vai dificultar o financiamento através de bancos públicos. Então, o que nós observamos é que, assim, com cuidados mínimos, ainda que existam outras irregularidades trabalhistas, mas com os cuidados mínimos você elimina o risco de ter caracterizado o trabalho escravo em sua propriedade rural. Ok. Muito obrigada. Infelizmente, nosso tempo é curto. Agradeço. Quando você quiser vir, o Agronotícias está de portas abertas.